Olá a todos que me acompanham aqui pelo YouTube, está começando mais um BDM, vou fazer junto com vocês aqui no Bom Dia Mercado o meu planejamento de trabalho para essa quinta-feira, dia 16 de dezembro, onde eu vou focar nos jogos da Premier League e da Copa Itália. Temos também uma competição da Copa do Rei na fase de 32 avos, onde eu prefiro pular porque eu não tenho ainda a certeza da real intensidade que as equipes de primeiro escalão da Espanha vão colocar nesses jogos. Então nós temos odds muito esmagadas, tem algumas equipes principais jogando, mas eu não sei se a formação dessas equipes elas vão entrar ou não com o time titular, então eu prefiro esperar a fase de oitavas de final, beleza? Mas se você for fazer sem problema nenhum, eu pretendo fazer só a Premier League e a Copa Itália. Lembrando, isso aqui é um canal de trade esportivo, não é um vídeo sobre palpites, eu não vou te dar entradas aqui. Tem excelentes canais de palpites por aí, você vai encontrar vários que fazem vídeos curtos, longos, mais longos que o meu, não tem problema. Mas se você gosta dessa criação de cenário, seja muito bem-vindo, não esquece de se inscrever no canal, tá bom? Vou começar falando sobre o Leicester com o Tottenham. Essa cotação alta do Tottenham, ela tá me intrigando um pouco, ela chama um pouco o meu trabalho para o Match Odds, porque eu posso ter uma correção da odd do Leicester no início do jogo. Porém, eu preciso tentar criar o cenário do porquê que essa cotação do Tottenham está tão alta. Primeiro, a gente tem que lembrar que o Tottenham está voltando de Covid. O Tottenham teve 2 jogos anulados, um da Premier League e um contra o Vitesse na Conference League. Inclusive, já até rolou o sorteio da Conference League para a fase de playoffs. E o Vitesse e o Tottenham estão ali com um asterisco, que eles vão ter que definir ainda no último jogo. Se eu não me engano, o Tottenham tem 7 pontos e o Vitesse tem 10. Pode ser esse motivo, né? A questão da volta por Covid, eu preciso saber se o Tottenham vai vir com o time titular ou não. O segundo motivo pode ser a baixa efetividade do Tottenham fora de casa, com um ataque que só vence, que só marca mais gols fora de casa do que o Norwich, que é o lanterna da competição. Tá? O Tottenham é um time que marca pouquíssimo fora de casa, mas também não dá para falar, não dá para traçar que o Tottenham sempre vai ser assim daqui para frente, porque o Antônio Conte assumiu a equipe e só fez 2 jogos fora de casa. Um contra o Everton, que foi um empate 0-0, e aqui realmente confirma que o time marca pouco. E um foi pela Conference League, um time mais misto, sem tanta intensidade, onde ele acabou marcando o gol. Os outros 3 jogos que o Tottenham fez e venceu foram dentro de casa, 3 contra o Norwich, 2 contra o Brentford e 2 contra o Leeds, onde acabou vencendo por 2-1. Então o Antônio Conte tem um aproveitamento legal. Eu acredito que nessa junção de informações, essa odd do Leicester ela pode estar um pouquinho baixa sim, mas tudo isso vai ser confirmado quando a escalação desse jogo sair. Se eu tiver os principais jogadores do Tottenham realmente de volta depois desse surto do Covid, aí vai ser mais fácil de entender essa cotação. Por que eu não venho para trabalhar match odds aqui? 2 equipes que têm características de contra-ataque. O Leicester é uma equipe que faz e sofre bastante gols. Se a gente ver aqui no geral, o Leicester fez 27 gols e tomou 27 gols. Tá? Então é uma equipe que faz e toma bastante gols. E tem uma característica interessante que é, sempre que está sendo atacada, parece que está sendo surpreendida, parece que está sendo abafada, mas é um time que tem muita versatilidade para sair no contra-ataque. Então é muito fácil você tomar um gol do Leicester. Às vezes você está contra ele, no momento onde ele está sendo pressionado, ele vai escapar, vai puxar um contra-ataque e vai te marcar um gol. Isso acontece muito com o Tottenham. E isso acontece com o Tottenham com vou usar um termo, uma amplificação dessa característica justamente pela chegada do Conte, porque o Conte adora jogar de forma reativa. Né? Talvez o plantel inteiro do Tottenham não tenha todas as peças que o Conte precisaria. Mas Lucas Moura, o Heung-min Son, o Harry Kane, que dão essa velocidade ali na frente, eu acho que o Tottenham fornece para o Conte, pelo menos na parte ofensiva, muito do que ele precisa para o seu estilo de jogo, que é um estilo de jogo de contra-ataque também, que vai surpreender as equipes quando forem atacar o Tottenham, porque a transição do Conte geralmente é muito veloz. Então é um jogo muito fácil de você mamar um gol, se você estiver posicionado no match odds. Tá? Por isso que eu venho com uma ideia de trabalhar gols. O que me puxa um pouco para baixo
é a efetividade do Tottenham fora de casa. Mas eu tenho que levar em conta que esse time do Conte só jogou fora de casa com real intensidade contra o Everton, né? Contra o Mura foi... Eu tenho minhas dúvidas sobre a intensidade que o Tottenham coloca nessa Conference League. Historicamente no confronto, a gente tem mais de 2,5 gols nos últimos 4 dos 5 jogos. O Leicester vem de 100% de mais de 2,5 gols nos últimos 7 dos 7 jogos. E o Tottenham vem com 5 dos 7 últimos jogos também sendo mais de 2,5 gols. Então eu vou ficar de olho sim no mercado de gols aqui, porque eu estou com bastante receio de tomar um gol no contra-ataque. Então se eu for fazer alguma coisa, vai ser focado em gols. Só vou clicar, só vou me posicionar, seja em longa exposição, em algo mais curto, numa compra de contra-ataques, talvez, dentro da leitura de jogo, assistindo o jogo. Beleza? O segundo jogo também me causa um pouco de desconfiança, porque apesar da gente ter o Chelsea, que é um dos líderes do campeonato, se não me engano o Chelsea está a 2 pontos do líder City, o Chelsea, pasmem, não está jogando bem. Pelo menos na minha opinião, tá? Eu sei que pode ter gente de opinião diferente, mas eu acompanhei os últimos jogos do Chelsea. E nesse jogo aqui contra o Watford, depois do empate em 1-1 contra o United, onde o Rudiger teve uma chance no finalzinho do jogo de matar o jogo, ele não conseguiu. Nesse jogo contra o Watford, eu achei que o Chelsea não jogou bem. O Watford produziu muito para empatar o jogo e não conseguiu, e o Chelsea não produziu para vencer esse jogo. Talvez ele já não tivesse ter merecido vencer nessa partida. E aí na partida seguinte, apesar de ter sido um erro grotesco do Mendy, do goleiro Mendy, que ele espalmou a bola para dentro, eles acabaram perdendo para o time do West Ham por 3-2. Saíram na frente e tomaram a virada. Esse jogo eles também já não jogaram muito bem. No jogo contra o Zenit, foi um jogo também onde o Chelsea precisava vencer, precisava mostrar força, porque tinham um confronto direto com a Juventus para pegar a liderança do grupo. Tudo bem que agora eu estou gravando esse vídeo, o Chelsea já pegou o Lille. Ficar em primeiro ou segundo, acabou pegando o Lille, né? Que vai ser um adversário extremamente pro nível do Chelsea, mais acessível, mas não conseguiram vencer o Zenit também, tomaram um gol no finalzinho. E aí foram fazer um jogo com o Leeds, não jogaram bem em momento nenhum, não deu padrão de back em momento nenhum, e só venceram por conta de 2 pênaltis que o Jorginho teve para poder marcar, né? 2 pênaltis bobos até, pelo lado do Leeds. Então assim, construindo esse cenário do Chelsea, eu não viria para trabalhar o back Chelsea a 1,22. Tá? Agora, tem uma outra questão que puxa a gente para o outro lado, que é o que? O Everton. Os últimos jogos do Everton, dos últimos 10 jogos do Everton, ele só venceu um jogo, que foi contra o Arsenal, dentro de casa. São 7 derrotas, 2 empates e 1 vitória. É um desempenho horroroso do Everton na competição. Como visitante, vem de 4 derrotas seguidas. Tá? Então, ao mesmo tempo que eu tenho minhas dúvidas com o Chelsea, eu olho para o adversário do Chelsea e penso, será que esse adversário é capaz de fazer frente ao time do Chelsea? Né? Então, eu acho que o mais seguro para mim, nessa ocasião, seria eu ficar de fora desse jogo. E se for fazer alguma coisa, seria pautado numa leitura muito clara de uma superioridade do Chelsea. Para eu poder trabalhar um back Chelsea, que na minha opinião não vem jogando tão bem, eu preciso de um Chelsea massacrando o time do Everton. Porque do outro lado eu tenho uma equipe que poderia fazer frente ao Chelsea nesse momento ruim, mas na minha opinião é difícil. Porque o Everton vem numa situação muito fraca no campeonato, fora de casa só venceu uma partida, né? E o Chelsea dentro de casa é um dos melhores mandantes da competição, só sofreu 6 gols em 8 jogos. É um time que marca muito gol e sofre pouco. E o Everton marcou apenas 7 gols fora de casa na competição. Então é difícil esperar mercado de gols aqui também, né? Então nesse jogo eu prefiro pular. Eu não vou fazer o Chelsea pela desconfiança que eu estou tendo. E se eu ver um massacre do Chelsea aqui, aí sim, talvez eu possa reconsiderar e durante o jogo comprar aquele momento de massacre do Chelsea. Mas de resto eu prefiro ficar de fora, tá? E por último nós temos na Premier League Liverpool e Newcastle. Aqui a gente tem o melhor ataque da competição encontrando a pior defesa da competição. É bacana quando isso se encontra, porque geralmente a gente tem uma incidência de gols quase que gritante, né? O Liverpool dentro de casa tem
19 gols marcados, 5 sofridos. É o único time que está invicto ainda dentro de casa. E como visitante, o Newcastle ainda não venceu nenhuma partida. São 5 gols feitos, 17 gols sofridos. No geral, o Liverpool tem 45 gols marcados e o Newcastle tem 34 gols sofridos. Porém, a cotação do Liverpool é de 1,13. É uma cotação complicada. Se você... Eu sempre gosto de deixar essa dica. Se você não tem conta na Betfair, a gente tem uma super cotação para esse jogo, onde a Betfair está oferecendo uma odd de 12 para o Liverpool vencer a partida contra o Newcastle, que é mais ou menos o que provavelmente deve acontecer. Tá? Tem um regulamento aqui embaixo para você saber como funciona, mas você pode também visitar o meu blog aqui embaixo, theoboss.com, que é onde tem o meu curso gratuito para você fazer. Lá na parte de Betfair, ali em cima, você vai ver a parte de supercotação, onde eu faço um tutorial para você entender aquela regulamentação aqui e não ter problema. Mas se você é igual a mim, já tem conta na Betfair e não pode aproveitar essa odd de 12, o que sobra para a gente é essa odd de 1,13. Será que vale a pena ficar de olho nesse Liverpool aqui contra a pior defesa da competição? Porque, pelo visto, o novo rico Newcastle vai ter que cair primeiro para depois fazer boas contratações e voltar a subir, porque nessa temporada acho que vai ser difícil continuar. Eu vou ficar de olho nesse Liverpool e vou ficar de olho nessa goleada do Liverpool se eu tiver padrão e se o Liverpool sair na frente do placar, ou antes de sair na frente do placar, se ele estiver realmente destroçando o time do Newcastle. O time do Liverpool ultimamente vem jogando como aquele Liverpool campeão da Champions, uma marcação-pressão que às vezes marca dentro da própria da área do goleiro, prejudica o goleiro de sair com a bola, força o goleiro a dar chutão. É absurdo o que o Liverpool consegue colocar de intensidade no início do jogo. Perde muito gol? Perde, mas cria muita chance. Então pode ser que a gente consiga ter uma leitura aqui sim. Leitura para back livre para o match odds, só se você tiver padrão e método para trabalhar com essa cotação tão baixa. Tá? Então de Premier League eu fico por aqui. Na Copa Itália nós temos um time do Spezia que hoje está na Série A italiana contra o Lecce, que hoje já esteve na Série A, hoje está na Série B italiana. O Spezia é um time de baixo de tabela, né? Acabou de perder para a Roma de 2-0, um time aguerrido, mas é um time de baixo de tabela, contra o Lecce, que é um time que está nos playoffs para subir. Então se a gente botar numa gangorra, a gente não tem uma distância tão grande assim do Spezia com o Lecce. Né? Vamos ser sinceros? A gente não tem uma distância tão grande, porque o Spezia está na parte de baixo, do bloco baixo da Série A, e o Lecce está para subir. Então, essa distância que o mercado está enxergando aqui, ela não é tão grande assim. Não é. Não é um time que está brigando para cair na Série B italiana, é um time que está brigando para subir. E o Lecce não é um time pequeno. Né? Provavelmente ele deve ter o mesmo tamanho ali do Spezia. O que me causa sempre desconfiança nas Copas é qual é a escalação que o Spezia vai colocar em campo, qual é a intensidade que o Spezia vai colocar em campo. A gente acabou de ver o Spezia contra a Roma. O Spezia é um time aguerrido, realmente dificulta bastante o jogo do adversário, mas não é assim um bicho de 7 cabeças para ter essa cotação de 2. Talvez essa odd de 2 esteja sendo influenciada simplesmente pelo fato do Spezia estar hoje na Série A italiana. Tá? Mas vamos dar uma olhada aqui na parte ofensiva do Spezia. Deixa eu dar uma olhada no Spezia dentro da Série A e no Lecce dentro da Série B. Vamos dar uma conferida aqui na parte estatística. Aqui, ó, fica mais fácil da gente ver. Bom, o Spezia dá para ver aqui que ele venceu 2 partidas nos últimos 10 jogos. Uma contra a Salernitana e tomou um gol, e outra contra o Torino por 1-0. Tá? Deixa eu buscar aqui o último jogo contra a Roma e vir aqui na classificação. O Spezia tem 17 gols marcados, é um ataque bem fraco, marca uma média de 1 gol por jogo e 38 gols sofridos. Olha, deixa eu dar uma olhada aqui. Dá uma média de 2,2 gols por jogo sofrido, tá? Dentro de casa, o Spezia vai com uma média de 1 gol por jogo, segue a mesma coisa, e sofre um pouquinho menos do que 2,2, né? Sofre até quase que 1,5 gol por jogo só. Não é tanto. Cadê? Agora vamos olhar o Lecce.
O Lecce vem, olha isso, uma derrota apenas nos últimos 10 jogos, já é bem diferente. Foi aqui contra o Pizza. E é o terceiro colocado na Série B da Itália. Fora de casa tem 10 gols marcados, é uma média também de um gol por jogo, sofre menos do que um gol por jogo e é o sétimo colocado. No geral, a equipe tem 29 gols marcados, é um ataque muito mais efetivo do que o ataque do Spezia, obviamente a gente está falando da Série B, e sofre poucos gols. Então aqui a gente tem frente a frente uma equipe do Spezia que tem um excelente ataque contra uma defesa fraca uma equipe do Lecce que tem um excelente ataque contra uma fraca defesa do Spezia. E um ataque do Spezia pouco efetivo, um gol por jogo, contra uma defesa relativamente boa do Lecce, né? O que está puxando esse jogo para gols é o Lecce e não o Spezia, pasmem. É um time da Série B que está puxando esse jogo para gols. Então eu vou juntar, na hora antes do jogo começar, a escalação do Spezia, a vontade do Spezia durante o jogo, para conseguir montar ali um cenário. Antes disso eu não consigo traçar nada. Primeiro de tudo, eu acho que essa odd do Spezia está um pouco baixa, então a primeira coisa que eu vou colocar aqui é uma dica para você redobrar a atenção nesse time do Spezia. Não adianta você chegar aqui e falar, não, o Spezia está na Série A, o Lecce está na Série B, back Spezia. Na minha humilde opinião, não faz muito sentido, tá? Até porque o Spezia não vem bem na Série A. Então a única coisa que eu venho aqui. Dá para colocar uma possível correção de preço aqui? Sim, dá para colocar. A gente pode buscar no início do jogo um susto do mercado para buscar uma possível correção de preço aqui sim. Tá bom? E o outro jogo do dia, na Copa Itália, às 17 horas, e é quase que o último jogo do dia junto com o Liverpool, é Sampdoria e Torino. Aqui, imediatamente eu já venho para trabalhar o mercado de gols, por já vir acompanhando os dois times há algumas semanas, tá? Claro, de novo, antes disso você tem que olhar para ver se de fato as equipes estão entrando com os times titulares, porque é muito comum que algumas equipes priorizem a Série A italiana para permanecer na primeira divisão, tá? Mas eu acredito que possa ser um jogo de intensidade mais avançada. O Torino fez um último jogo agora com o Bolonha muito bom, né? Na verdade, o Torino, depois que o Ivan Juric assumiu a equipe, eu cheguei a acompanhar a última partida do Torino na Copa Itália, que foi na fase de 32 avos, se eu não me engano foi contra o Cremonese. E foi a primeira partida, se eu não me engano, do Juric. E o Torino não jogou bem, empatou e passou. Acho que foi nos pênaltis que eles passaram. E de lá para cá o Torino vem melhorando. Nesse último jogo contra o Bolonha me surpreendeu muito, porque o Torino não estava tão bem no início do jogo, marcou o primeiro gol e a postura do Torino pós primeiro gol foi absurdamente de superioridade. O Bolonha foi engolido. O Torino fez o segundo gol só no fim do segundo tempo, mas poderia ter feito muito antes. E aí depois deu uma dormida, o Bolonha chegou a fazer um gol. E a Samp, se eu não me engano, ela vem de vitória no derby contra o Genoa, que é uma vitória também muito importante. Tá aqui, ó, 3-1 para cima do Genoa. Isso aqui é um derby fuderoso que a gente tem lá na Itália, né? E isso passa uma confiança muito grande para a equipe, né? A Sampdoria sofreu gol nos últimos 4 jogos, mais de 2,5 gols nos últimos 9 dos 10 confrontos que disputou. O Torino não perde há 3 jogos, mas sofreu gol nos últimos 6. Mesmo no último jogo contra o Bolonha, quando estava muito bem, e eu estou elogiando o Torino, sofreu gol. É um time que às vezes dorme no meio do jogo. Ambas marcam nos últimos 4 dos 5 e foi o primeiro a marcar nos últimos 4 dos 5 também. É um time que entra com uma agressividade muito grande. No confronto entre os dois, 5 dos últimos 7 jogos foram mais de 2,5 gols e o Torino acaba saindo na frente quase que corriqueiramente. Tá? Então eu venho para esse jogo para trabalhar gols, um jogo bem parelho, um jogo bem disputado. A Sampdoria, atenção para quem for trabalhar match odds nesse jogo. A Sampdoria, quando está sendo atacada, não é um time muito fraco no contra-ataque. É um time que sai bastante pelo lado direito com o Candreva, se for jogar, obviamente, para fazer ligação ali com o Caputo. Então toma cuidado quando você vê um Torino jogando muito bem, e é normal o Torino começar com uma intensidade muito forte. Não acharia estranho se a Sampdoria marcasse de contra-ataque. E olharia também as bolas paradas dos dois times, tá? Principalmente da Samp. Fechou?
Então é isso. Esse é o meu planejamento aqui para esse dia 16 de dezembro. Se você for fazer alguma coisa diferente, comenta aqui embaixo. Não esquece de se inscrever no canal se você veio até aqui. E a gente se vê na sexta-feira. Vou deixar o planejamento do nosso PDF de apoio aqui na aba de comunidade. Se você não é membro desse canal, clica no link aqui embaixo, assiste o vídeo e veja os benefícios que você pode ter sendo membro e apoiando o conteúdo aqui do canal. Valeu, pessoal. A odd, super odd do Liverpool de 12 também está aqui embaixo. Um abraço e a gente se vê a próxima.